amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para aproveitar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like, compartilhe, assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, eu recomendo que você acesse o link na descrição para rever a aula anterior, a aula prévia, ok? Vamos à aula. Dando continuidade à aula do vídeo anterior, classes e ordens, parte 2. O assunto desta aula é leitura dos números naturais, ok? Como fazer a leitura dos números naturais? Bem, você já vem aprendendo a respeito do conjunto dos números naturais. Esses números têm uma função, não é? Representam objetos inteiros. Normalmente, como usamos o sistema decimal ou de base 10, eles seguem em sistema de contagem, né? E por isso também há uma classificação em relação à posição de cada algarismo no número que a gente identifica como unidade, dezena e centena. A leitura de um número natural ela é feita através de um tipo de número chamado cardinal. Cardinal é o nome do número. Então, por exemplo, 5, 8, 9, 10. Existe um outro tipo de número chamado ordinal. Neste caso, o ordinal indica a ordem do número, não é? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Neste caso, a gente vai fazer a leitura do número através dos números cardinais, ok? Então, por exemplo, os algarismos que fazem parte das unidades, nós escrevemos dessa maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, são números do tipo cardinal, né? Porque são escritos desta maneira, ok? Depois temos, no caso, a unidade é a primeira ordem. Depois nós temos a segunda ordem, lembrando sempre que a gente sempre conta da direita para a esquerda, classifica da direita para a esquerda. Então, a próxima ordem é a segunda ordem, chamada que é a ordem das dezenas, né? Então, temos aqui 3 exemplos de dezenas. A dezena, temos o valor 10, né, que representa uma dezena, temos o valor 20, que representa 2 dezenas, o valor 30 representa 3 dezenas. E veja a forma como se escreve a dezena. Então, o 10 aqui nós escrevemos 10, o 20 nós escrevemos 20, o 30 nós escrevemos dessa forma, 30. Olha que interessante, eu sublinhei aqui o afixo, né? o sufixo dessa palavra 20 é com int, né? Então, digamos que você possa estar na idade do int, né? 21, 24, 27, ou alguém possa estar na idade do inta, 30, né? 31, 32, 33 e assim por diante. Então, o que muda é o afixo, né? O 20, né, é o afixo int, o 30 é o afixo inta. Já o valor 10 é escrito de outra maneira, é 10, ok? Mais exemplos de dezenas: 40, enta, né? 40, 50, 50, 60, 60. Eu, por exemplo, estou na idade do enta, né? Eu tenho 40 e tantos, ok? Então, quando a dezena é 50, você veja que a gente escreve com afixo no final enta, 5 enta, né? E o 60, 60, ok? Muito fácil de entender, né? A forma como se escreve. Essa forma como se escreve é a forma como a gente lê o número cardinal, ok? Exemplos. Esse número, né? Como nós o lemos?
ele é formado por dois algarismos, né? Primeira ordem aqui é a unidade, que é o valor 5. A segunda ordem aqui é da dezena, que é o valor 4. Então aqui há 5 unidades e aqui 40 unidades, ou 4 dezenas. Porque se uma dezena são 10 unidades, logo 4 dezenas são 40 unidades. Então 40 unidades mais 5 unidades, 45. Então, na hora de lermos ou escrevermos esse número, primeiro a gente escreve, né, da esquerda, a gente escreve, é o contrário. Quando a gente classifica o número, né, é sempre da direita para a esquerda, ou seja, a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena, mas na hora de escrevermos esse número, aliás, por extenso, a gente vai começar ao contrário, é da esquerda para a direita. Então, 4, né, que representam 4 dezenas, portanto 40 unidades, a gente lê 40, ok? Depois a gente vai ler as unidades. São 5 unidades, 45. Outro exemplo é o número 27. Né? Então, quando a gente analisa em relação a classes ou ordens, né? Então é sempre da direita para a esquerda. Né? Então, o 7 aqui pertence à primeira ordem das unidades, o 2 pertence à segunda ordem das dezenas. E quando vamos ler esse número, a gente faz o contrário, a gente segue o contrário, é da esquerda para a direita, a leitura é realizada, ok? Então, 27, ok? Esse outro número, 79. Esse outro número, então, o que a gente observa aqui? Né? O segundo número, né, da esquerda para a direita, é o algarismo 1, que pertence à dezena. E o segundo número, que vem a seguir, que é o 3, representa a unidade. Diferentemente dos outros números, ao lermos esse livro, esse número, aliás, a gente nunca lê 10 e 3. Tá? Ele tem uma nomenclatura própria, né? Ele não segue ele não segue, digamos assim, o mesmo padrão dos outros números. Então não é 10 e 3, e sim 13, ok? Então, exemplos de outros números que não seguem também esse padrão de leitura. Então, começa do 10 e vai até o 19. Então, esse número aqui, nós dizemos 11, o 12, 12, o 13, 13, o 14, 14, o 15, 15. O que eles têm em comum, né, é o sufixo Z, né? A gente observa o Z tanto no 11, tanto no 12, tanto no 13, tanto no 14 e tanto no 15, ok? Os próximos aqui, outros exemplos, esse número 16, 17, 18, 19. O que eles têm em comum? Aparece primeiro a palavra 10, né, de dezena, e depois logo 6, 10. Mas mesmo assim nós não dizemos 10 e 6, dizemos, juntamos, né, 16, 17, 18, 18, 19, 19, ok? Essa é a nomenclatura própria, né, das dezenas, que começa a contar do 10 e vai até o 19, não segue aquele padrão do int, do inta, do enta, do enta, do enta, ok? Agora vamos à classe, a unidade, a terceira ordem, que é das centenas, né? Então temos aqui o 100, o 200, o 300, o 400. O que a gente observa que é em comum entre 200, 300 e 400? Né? Então eu sublinhei aqui o sufixo entos, né? Então todos têm em comum o entos no final. Então 200, 300, 400. Apenas o 100 é escrito dessa maneira, ok? Exemplos. Esse número 201, né? Então vamos observar como a gente faz a leitura, né, desse número, né?
Então, lembrando, né, quando é a leitura do número natural, a gente começa a ler da esquerda para a direita. Se estivermos classificando o seu valor posicional, é da direita para a esquerda. E a leitura é da esquerda para a direita. Então, primeiro começamos a ler como como são três algarismos, né? O primeiro algarismo ele faz parte da centena. Então, aqui nós temos o valor 2, são duas centenas, e lemos como 200. Né? Aqui é a ordem das dezenas, existe o valor 0. Né? Então, ele não tem nenhum valor, apenas 0, vazio. E aqui temos o 1, que representa a unidade, a ordem da unidade. Então, lemos 201. Ok? Outro exemplo, 210. Ok? 230. 212. Ok? Vamos dar mais exemplos. O 871, né? O número 871. Então, 800, a ordem das centenas, né? 800, ordem das dezenas, 70, né? 871. Essa é a forma como lemos esse número. Outro exemplo leitura da esquerda para a direita. Algarismo 7 pertence à terceira ordem das centenas. São 7 centenas, portanto, 700. Né? 760, ordem das dezenas. E, por último, ordem das unidades, 6. Então, 766. 667. 614. E por último, esse exemplo aqui, o número formado por três algarismos, o 8, o 6 e o 7. Né? Então aqui está a forma como nós lemos o número de forma cardinal ou como escrevemos. Né? Então sempre da esquerda para a direita. Então 867. Ok? Para o próximo vídeo vamos aprender números mais extensos, ok? Bem, amigo estudante, terminamos a aula deste vídeo. Continue compartilhando, dê o seu like, reveja a aula deste vídeo para que você possa aprender cada vez mais, ok? Até a próxima aula!